O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Em quem nós colocamos a nossa confiança? Esta é a pergunta-chave que permeia toda a liturgia da palavra. A nossa confiança tem que estar enraizada em Deus. Jeremias vai nos dizer, na primeira leitura: maldito o homem que confia em outro homem. Então quer dizer que nós devemos desconfiar de todo mundo? Quer dizer que não é possível estabelecer um vínculo de confiança com ninguém? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós não devemos colocar nada, nem ninguém no lugar de Deus, que a nossa confiança primeira deve estar no Senhor. Às vezes nós idealizamos situações, coisas e pessoas. E mais cedo ou mais tarde, quando a gente idealiza demais, não é? A gente se depara com a verdade, que é diferente daquela ideia talvez que nós fizemos. E daí nós nos desapontamos, nos frustramos. Porque nós colocamos muita expectativa, talvez em alguém ou em algo que não estava pronto para corresponder àquilo que nós desejávamos, porque era muito mais o que nós esperávamos e não o que era de fato. É nesse sentido que a palavra de Deus nos diz que a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque senão facilmente nós vamos procurar das pessoas ou nas circunstâncias da vida aquilo que o nosso coração tanto almeja e que talvez não consigamos encontrar ali plenamente, porque as pessoas têm as suas falhas, nós somos assim como seres humanos. O Senhor é sempre infalível. Repito, não quer dizer que nós não devamos confiar nas pessoas. É preciso sim que primeiramente Deus ocupe o espaço central de tudo. E quando Deus é o primeiro, a gente consegue estabelecer elos de confiança, porque a gente atrai até pessoas que também têm uma busca parecida com a nossa. Nós ficamos mais atentos a tudo e percebemos quando tem alguma coisa que destoa
quando tem algo também, não é, que não está de acordo com aquilo que são os nossos valores como cristãos. O Salmo vai dizer: é feliz quem a Deus se confia. E a base da nossa confiança está na ressurreição. Se você não acreditar na ressurreição, não tem por que você acreditar no restante da fé cristã, porque a ressurreição é o ponto mais alto da nossa fé. Tudo aquilo pelo que Cristo passou nesta terra, rejeições, até chegar à sua morte, morte de cruz, foi para nos resgatar das trevas e nos abrir o caminho da luz por meio da sua ressurreição. Então nós temos que acreditar firmemente nesse poder de Deus e nesta lógica divina. Jesus, hoje descendo da montanha, no local onde ele falava com o Pai, vai até a planície para falar com os homens, lá no cotidiano das pessoas, lá no chão da realidade daquele povo. E Jesus percebe que há muitas pessoas sofridas, pessoas que foram esquecidas, pessoas que estão num estado de desalento, mas ainda assim têm fé, porque elas buscam o Senhor, elas querem uma palavra, elas necessitam dessa esperança. Essas pessoas são como a figura da árvore que nós ouvimos na primeira leitura e também no Salmo. Aquela árvore que, no tempo de seca, do calor intenso, como nós estamos vivendo, e pense esse calor numa região onde há seca, não é? Onde não chove mesmo. Vamos pensar que a imagem que o Senhor nos dá é de uma árvore que está perto das águas, ainda que sejam escassas, não é? As águas ali de um rio, de um riachinho. Ela estende as suas raízes procurando a água. E quando ela encontra, ela tem ali todos os seus nutrientes para permanecer viva, mesmo naquele momento de aridez. Assim é o cristão também que confia no Senhor. Jesus fala para um povo que estava machucado, um povo, como já disse, que estava como que deixado. E ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, os pobres, aqueles que têm fome, aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Jesus, ele não está exaltando a miséria, ele não está exaltando o sofrimento, Jesus não está exaltando a perseguição em si, mas a fé das pessoas, mesmo diante dessas circunstâncias. Então ele diz que são bem-aventurados aqueles que são pobres, aqueles que têm a sua riqueza em Deus. Ele fala assim a um povo que era pobre de recursos materiais, mas ele fala a toda a pessoa que tem a capacidade de se esvaziar de si mesma para encher-se da presença de Deus. Alguém que não se deixa levar pelo orgulho, que não amontoa no coração várias coisas que deveriam, na verdade, dar espaço para Deus reinar. Nem sempre é difícil a gente ter essa mentalidade, não é? Da gente se esvaziar, porque às vezes a gente está cheio de nós mesmos. Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Todo ser humano passa por sofrimentos. Certa vez uma pessoa disse assim: por que na Igreja Católica se fala tanto de sofrimento? Porque o sofrimento está presente na nossa vida humana. Mas nós não buscamos o sofrimento, nós buscamos o Cristo que nos ajuda a transpor o sofrimento, e nós damos sentido para esse sofrimento, porque não há como negá-lo. O Cristo que ressuscitou antes passou pela cruz, então nós não nos envergonhamos da cruz, como diz São Paulo. Da mesma maneira, não há como a gente pensar apenas numa finalidade, num objetivo, se a gente não pensar que existe um caminho a ser percorrido, um processo para chegar até lá, e nós sempre meditamos sobre isso. Assim, não há como a gente pensar só na recompensa do céu, sem pensar que
na verdade, existe todo um caminho que a gente vai fazendo na companhia de Jesus desde já. Então, quem faz essa experiência com Ele aqui na terra, vai viver plenamente com Ele no céu, porque busca isso aqui. Agora Jesus vai dizer assim: ai de vós, os ricos, ai de vós que rides, ai de vós que só buscais elogios. Será que Jesus é inimigo daquilo que pode trazer bem-estar para algumas pessoas? Não. Tem algumas pessoas que falam assim: parece que na religião só se fala daquilo que é sofrimento e há uma negação daquilo que é prazeroso. Não é isso. Jesus está chamando a atenção para que nós não percamos de vista o propósito da nossa vida. Por quê? Se eu sou uma pessoa que busca só o meu próprio bem-estar, talvez eu me torne indiferente, insensível e até negligente a outras pessoas que sofrem. E não é possível ser cristão buscando somente a sua própria satisfação. Existem muitas pessoas que talvez nós não vamos conseguir resolver o problema delas, mas nós poderemos pelo menos conceder o alívio a elas. Isso é plenamente cristão. Então é ocupar-se com o outro. Jesus fala: ai de vós ricos. O problema não é propriamente a riqueza, mas a maneira como se relaciona com a riqueza. Quando as pessoas acham que podem comprar tudo e não precisam de Deus e não precisam de ninguém mais, e acham às vezes até que podem comprar as pessoas. Para esses, Jesus diz: ai de vós, que são as pessoas que só colocam a confiança nas coisas materiais e se esquecem do Espírito, se esquecem desta humanidade, se esquecem do outro. Por fim, Jesus fala: ai de vós que só buscais elogios, porque eram assim que tratavam os falsos profetas, somente com elogios. O elogio não é algo negativo. A gente nem deve deixar de elogiar as pessoas por conta do trecho que nós ouvimos. O elogio pode estimular, pode ajudar as pessoas a desenvolver aquilo que elas têm de bom. O elogio é um impulso, mas ninguém pode ser movido só a elogio. Não dá, não é? Porque a vida nos coloca diante de obstáculos, de situações em que nós vamos nos deparar, sim, com vários entraves, principalmente quando a gente quiser ser cristão justo, verdadeiro e com os nossos princípios em vários ambientes. Não é Jesus que nos apresenta o sofrimento, são as rejeições de muitas pessoas que não aceitam o projeto dele que acabam provocando sofrimento nesse caminho. Então o sofrimento acaba sendo uma consequência de nós queremos viver a verdade, de nós queremos viver o Evangelho, porque existe também a oposição daqueles que não querem essa maneira de viver. O elogio, já dizia, é algo importante, mas não pode ser ele o alimento para as pessoas fazerem as coisas. Já pensou se a gente fizer as coisas somente se alguém nos elogiar? Não, agora eu só vou fazer comida se disserem que estava boa. Será que vai dar certo isso? Não, eu só vou me empenhar, me esforçar naquele local, não é? Se as pessoas reconhecerem e demonstrarem assim visivelmente que elas estão aprovando o que eu estou fazendo. A gente não vai fazer nada, não é verdade? Da mesma maneira, em relação a uma criança, como é bom quando a gente elogia algo que a criança tem de bom. Isso é muito positivo e bom, mas o exagero do elogio pode fazer com que a criança até se perca, porque nós já começamos a criar uma idealização, algo que já não é real. Às vezes percebo que alguns pais, quem sabe até mesmo porque tem o grande amor pelos filhos, logicamente isso é positivo, mas tem até um certo narcisismo em relação ao filho, no sentido de que foi eu que fiz, né? Então é meu. Daí podem dizer assim: meu filho é acima da média, meu filho é o máximo, é uma criança, mas é muito esperta, é diferenciada, não é? E a criança
vai ouvindo tudo aquilo e se acha a supra-suma, né? Até o momento que ela se depara com outras crianças que são tão geniais quanto ela, ou talvez até se destaquem em relação a outras coisas, muito mais do que ela. E nesse momento a criança daí talvez desmonte, porque ela não vai dar conta de manter aquele padrão, aquela idealização que os pais disseram, de uma coisa que não era sempre assim, não é? Todo mundo tem seus limites em algum sentido, que precisam ser superados. Mas vocês percebem, quando o combustível é só elogio, talvez a gente possa colocar uma dosagem exagerada, e daí a pessoa pode se dar conta, eu não sou nada daquilo que sempre falavam que eu era. E daí talvez não se produza tanto, não é? Então Jesus vai dizer para nós também numa perspectiva de fé, nem sempre as pessoas reconhecerão o que nós fazemos de bom, e não é isso que deve nos mover. Em muitos momentos, várias pessoas vão perceber o bem que nós podemos fazer. Isso será para a honra e glória de Deus e para o nosso crescimento também. Mas outros momentos nós podemos e devemos fazer porque é a nossa missão. Porque nós queremos ser bem-aventurados. E aí está a verdadeira felicidade. Bem-aventurados aqueles que em algum momento poderão até chorar, mas as suas lágrimas vão regar a esperança de que as coisas podem mudar. Aqueles que têm fome, não só de comida, mas fome de que as coisas possam se realizar, fome de justiça, fome de Deus. Bem-aventurados aqueles que fazem as coisas com o coração gratuito e fazem na certeza de que estão realizando aquilo que o Evangelho nos convida a fazer, independentemente se as pessoas vão aprovar ou não. O caminho que o Senhor nos apresenta hoje não é só de consolo, mas de transformação. Quando Ele diz bem-aventurados, Ele não está apenas consolando aquele povo, Ele está dizendo que é preciso que cada um se transforme para que a nossa alegria esteja na confiança em Deus, porque com Ele tudo podemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,